Mas eu vou mostrar os últimos capítulos dessa rivalidade interestadual e eu acho mó barato, tá? Acho ela mó barato quando ela fica no tom esportivo apenas. Os capítulos mais recentes tiveram Hulk e Gabigol como personagens, né? Teve uma entrada dura do Hulk no William Farias numa partida contra o Curitiba e o Hulk levou só um cartão amarelo ali. O Gabigol, que não tinha nada a ver com esse jogo, ironizou a decisão do árbitro, o erro do VAR, dizendo que se fosse ele, seria cartão vermelho, 25 jogos de suspensão e tal. E o Hulk não gostou. Aí o Hulk foi para o seu Instagram, respondeu ao Gabigol, dizendo que não precisava pegar embalo em alguém com mais moral em nível mundial para aparecer. Inegavelmente o Hulk tem mais cartaz mundial do que o Gabigol. Aí o Gabigol respondeu que o Hulk não teve interpretação de texto. E depois de tudo isso, o nosso sensacional Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o Hulk pela entrada, acusando o jogador do Galo de agressão. Aí o Galo fez uma nota oficial, criticando a decisão do tribunal e dizendo-se estar perplexo com o tribunal por, segundo o Galo, estar atendendo a uma postagem infeliz de um atleta rival. Tá bem. Aí o Gabigol, depois do jogo da ida, disse que o Maracanã seria um inferno, já debatemos na semana passada, houve um consenso aqui de que era uma declaração, no nosso entendimento, banal, de jogo, como o próprio Galo dizia, caiu no horto, tá morto. Ninguém aqui do Seleção entendeu a fala do Gabriel como uma incitação à violência, mas o Galo foi ao tribunal, exigindo que o Flamengo e o Gabigol se explicassem. A denúncia acabou sendo arquivada, mas ela acarretou numa série de medidas, porque o Galo acionou também o poder público do Rio de Janeiro, medidas que, por exemplo, levam o torcedor do Flamengo, que não poderá mais entrar com o seu cartão de sócio-torcedor, terá que trocar por uma entrada física para ir ao Maracanã. E o último capítulo de tudo isso é que o Galo reclamou muito da arbitragem do fim de semana, prometeu fazer uma reclamação formal à CBF, em sua estada no Rio de Janeiro, onde fica a sede da Confederação, e o vice-presidente do Flamengo, o Rodrigo Dunch, tuitou que o Atlético Mineiro está usando de uma estratégia totalmente antiética. A gente pode plugar o tweet do dirigente. E vergonhosa para preparar seus jogos e pressionar a arbitragem. Espero que a CBF esteja vendo o que está sendo feito. Enfim, os dois clubes estão se cutucando nas redes sociais, nos tribunais, nos bastidores. Como é que a coisa está pegando por aí, Laura? Conta pra gente. Rizek, eu confesso que eu estou ansiosa para ver mais um capítulo dessa rivalidade que você falou amanhã, e principalmente Hulk e Gabigol. Aqui, logo depois que o Atlético empatou com o São Paulo no final de semana, o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, deu uma entrevista coletiva ali na sala de imprensa mesmo, tinha muitos jornalistas após a entrevista do Turco, e a gente acabou abordando ele pela questão do jogo ter sido polêmico, a arbitragem, e ele usou uma frase para falar do jogo contra o Flamengo que me chamou bastante atenção. Ele foi questionado sobre essa pressão, sobre esse inferno, sobre tudo que está acontecendo nos bastidores, e ele usou a frase seguinte, abre aspas, torcida não tem chuteira, não usa chuteira, fecha aspas. Isso é que ele está usando com os jogadores de que toda essa pressão externa e nos bastidores fique fora das quatro linhas e não contamine, de certa forma, o elenco para esse jogo de amanhã. O Atlético tem uma vantagem mínima, né, mas não quer jogar só com essa vantagem, vai tentar a vitória, com certeza, e o Atlético está preparando, como você disse, né, Rizek, um ofício à CBF por conta da arbitragem do final de semana, ainda do Campeonato Brasileiro, do Anderson Daronco, e no jogo de São Paulo. O Atlético está preparando esse ofício, vai enviar nos próximos dias à CBF, questionando essa arbitragem que foi bastante polêmica, até pelo que o Hulk disse depois, né? O Hulk disse que o Daronco falou para ele em tom de ameaça em relação que não seria o último jogo que ele apitaria do Atlético. Então, nessa última semana, algumas polêmicas com a arbitragem. O Atlético pediu que fosse um árbitro FIFA, né, no jogo de amanhã contra o Flamengo, o Wilton Pereira Sampaio que vai apitar. Então, a gente vai aguardar aí essas próximas cenas desse capítulo aí entre Atlético e Flamengo. E aí, Fred, como estão as coisas no Flamengo, nesta guerrinha de bastidores com o Galo? Houve ontem, né, Rizek, um envio de um ofício à CBF, né, por conta dessa questão do Hulk no jogo com São Paulo, né, até
na nota publicada ontem pelo meu xará Fred Uber, o Flamengo entra com as seguintes palavras, fala assim, ó, nesse sentido, é importante destacar que vem se tornando recorrente esta conduta do atleta Hulk. Então, eles dizem que o Hulk já vem reclamando com certa repetição, né? Falou que ele é agraciado com a benevolência da arbitragem, e tem toda essa questão do Rodrigo Dunst, ele vem aparecendo muito com tweets, ele é muito atuante no Twitter, o vice-presidente geral do Flamengo, e hoje mesmo, lá na Gávea, o Flamengo está discutindo a festa de amanhã, certamente vai ter alusão ao inferno que o Gabigol falou, a gente não tem exatamente a frase do mosaico e tudo mais, nem acho legal como jornalista, porque a gente já revelou mosaicos em outras épocas e a torcida ficou uma arara com a gente, que realmente tira um pouquinho da surpresa, né? Mas que vai ter alusão, isso é fato, como o Fred trouxe também no noticiário hoje, a questão de sinalizador, balões, sinalizador fora do estádio, né, gente? Vai ser muito provavelmente vai ser feita a Rua de Fogo, torcedores já têm se mobilizado para fazer uma vaquinha pelos sinalizadores e receber o Flamengo ali pela Rádio Oeste, o ônibus embicando ali aqueles sinalizadores vermelhos para fazer esse efeito, e acredito também com uma pressão em cima do Galo, em cima de tudo isso que vem se falando. O próprio perfil do Maracanã ontem falou que estava um calor do inferno no Maracanã, o Marcos Braz retweetou, após o jogo com o Corinthians, o Marcos Braz já tinha falado que seria o inferno, então rivalidade não vai faltar mais uma vez, né, Rizek? Olha, não sei vocês aí em casa, vocês aqui no estúdio. Diga, Laura. Só mais uma coisa, preocupado também com torcedores que estão indo ao Maracanã amanhã, o Atlético pediu ao Ministério Público Federal e à Polícia Rodoviária também reforço na segurança nesses torcedores que vão ao Maracanã, cerca de 4.500 torcedores, ingressos, né, para a torcida do Atlético. Então, o Flamengo foi convidado para essa reunião, mas não compareceu. O Fred pode até falar melhor, disse que isso cabe às forças de segurança, né, não ao clube, ao Flamengo. E o Atlético pedindo esse reforço também, por conta de tudo isso que está acontecendo nos bastidores, sentindo esse clima hostil também para os torcedores que vão ao Maracanã. Fred? Não, realmente assim, já tem todo um esquema especial de segurança. A gente falando agora há pouco tempo na live do GE, Rizek, o próprio Miguel Ieme passou as informações do Ministério Público, né? Várias interdições a partir de 5h30. Então, avisando aqui ao torcedor do Flamengo, ao torcedor do Atlético Mineiro, é importante que você chegue ao Maracanã cedo. Obviamente que ninguém vai chegar 4 horas antes do jogo, mas esse isolamento, sobretudo na rua Eurico Rabelo, que é por onde a torcida do Galo entra, é feito com o intuito de não haver esse choque entre as torcidas. A gente sabe que, além da rivalidade histórica e esportiva, tem a questão das organizadas. Vocês vão se lembrar que nas partidas em Minas Gerais, a torcida do Flamengo levantou um bandeirão do Cruzeiro lá, de uma torcida chamada Pavilhão do Cruzeiro, não é a que substituiu a Máfia Azul, e a Máfia Azul sempre teve uma amizade com organizadas do Flamengo, a Galocura sempre teve amizade com torcidas do Vasco e do Botafogo, então haverá uma série de interdições a partir das 17h30, exatamente 5h30, para coibir esse tipo de contato, sabendo de todo o clima que foi criado. E eu acho que vai ser possível, sim, impedir que haja esse conflito, porque em Minas, por mais que tenha acontecido também episódios com a torcida do Flamengo reclamou da maneira que foi tratada no entorno do Mineirão, a torcida do Flamengo que entra ali pelo Mineirinho, choque entre as torcidas não aconteceu. Então, acho que vai ter toda uma mobilização também para que isso não aconteça, já que é um grande clássico, talvez a grande atração da rodada, né, principalmente em função dos outros resultados, acho que é um dos jogos mais abertos e com a rivalidade interestadual mais impactante, eu acho que no cenário nacional, né? Aliás, de que me lembre, posso aqui estar equivocado, mas de que me lembre, os grandes jogos de Flamengo e Atlético não tiveram problemas grandes no estádio. Não estou falando em caravana de torcida, no entorno. No estádio, assistindo aos jogos, o que eu vi foi muita rivalidade. Os mandantes, geralmente levando uma vantagem, já aconteceu do Flamengo eliminar o Atlético no Mineirão, Campeonato Brasileiro de 87, semifinal. Mas geralmente os mandantes se dão bem nesse confronto específico e o que a gente vê é festa de torcida. Eu adoro rivalidade, cara, não consigo enxergar esporte, qualquer esporte, tênis, basquete, sem rivalidade. Eu acho que a rivalidade é uma delícia, desde que ela fique nos limites esportivos e não descambe para a criminalidade. E também menos nota oficial, né? Menos tweet, menos... Isso é muito chato, né? Que seja uma rivalidade esportiva
e menos de notinha para cá, tweet para lá. E a altura do que Atlético e Flamengo têm na sua história, né? Porque a essência dos dois, exatamente pelos confrontos históricos que a gente já lembrou aqui, e talvez os mais marcantes sejam o de 1980 e o de 87, né? Que essa rivalidade ela fique viva para manter exatamente o que é o confronto, a história desses dois clubes, mas que não ultrapasse esse limite. A gente ouve muito, né, essa questão de preocupação com segurança de torcedor, de deslocamento, como é que vai ser o acesso ao estádio. Esse é o ponto, né? A discussão ela não pode ser essa. A preocupação tem que ser o que a gente vai esperar do jogo. O que os dois times vão entregar para o telespectador e para esse torcedor. Tudo bem, a questão da segurança faz parte, mas você vê que já se sobrepõe pelo fato de que as coisas tomam uma proporção e uma dimensão diferente? Mas só uma coisa, né? Que se houver algum tipo de violência, que por favor não coloquem na conta da declaração do Gabigol, né? Porque o que acontece de violência aí há 200 anos, já atacar ônibus de jogador, aí vão falar que foi a declaração do Gabigol. Sem dúvida, então, assim, a declaração do Gabigol, zero. Por isso... E o Atlético está certo que precisa de segurança para chegar lá, porque a violência não é pela declaração do Gabigol. Nós tivemos aí 4 ou 5 episódios recentes de ataque a ônibus, e ninguém deu declaração nenhuma. Mas então, assim, a violência está ali impregnada. Então, eles podem usar até isso como arma, né? Ah, não foi porque o Gabigol falou, não tem nada a ver. O Gabigol falou inferno em termos de pressão dentro do jogo, de não conseguir falar um com o outro. Vamos ouvir o Gabriel depois da derrota do Flamengo no Mineirão no jogo da ida. Claro que não, a gente queria vencer. Eu acho que mudamos nossa postura do último jogo, fizemos um bom jogo. Claro que tomamos 2 gols em 2 ocasiões que eles tiveram, mas a gente pressionou bem, eles não saíram jogando. Fizemos um gol que deixou vivo. E agora temos o jogo final de semana. E depois vamos para Libertadores. E quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. Para mim, uma declaração banal. Porque o mínimo que eu espero de um mandante numa Copa é tornar a vida do adversário muito dura. Ou, no linguajar popular, um inferno. André. Se não tivesse tido uma ação de bastidor do Atlético Mineiro, essa declaração sequer teria sido repercutida como algo proporção, exato. Fora do script. O que ele fala ali demonstra que ele sofreu uma pressão da torcida do Galo, que é fenomenal. Legítima. Legítima. Que fez festa, que pressionou. Então isso, pelo menos para mim, a leitura que eu faço, teve uma interferência da atmosfera dentro do jogo. Sim. E aí ele fala, agora no Maracanã vocês vão ver o que é pressão. Para mim, o que pode alimentar a violência, é muito mais a repercussão e a onda que fizeram em cima da fala dele do que a fala em si. Sim. Por isso que eu disse que a preocupação ela passa a ser muito mais do externo do que a gente vai ver dentro de campo. Né? Quando deveria se preocupar da maneira como o Flamengo vai jogar, o que o Atlético vai fazer para segurar a vantagem, para sair do Maracanã lotado com essa pressão toda com a classificação, né? De que maneira os dois times estão construindo os seus jogos. A gente fica falando e ouvindo e lendo tudo com relação à segurança, ao bastidor, à guerra, à declaração de um fulano, do ciclano. Poxa vida. Você que na NBA, você é Lakers por acaso ou não? Não. Você tem time na NBA? Sim. Chicago Bulls. Chicago Bulls. Chicago Bulls. Mas adoro rivalidade, eu sou que nem Não, você. porque exatamente, quando o Lakers joga no Garden, a torcida do Boston transforma o ginásio no inferno pro Lakers. E assim quando o Boston vai até Los Angeles para jogar lá no antigo Staples Center. E ninguém não acha se que é violento, né? Não se tem noticiário de que morreu gente, de que as coisas foram extrapolando, saindo do cenário ideal.